Na madrugada do dia seguinte, a tempestade irrompeu com força ainda maior. O mar parecia branco até o limite. No final do cabo, as ondas espumavam de 15 a 20 pés de altura. Não foi possível entrar ou sair da baía durante uma tempestade tão furiosa. O aparecimento do céu, sempre ameaçador, anunciava que a tempestade duraria algum tempo naqueles lugares de Magalhães. Era evidente, portanto, que a escuna não poderia zarpar naquela manhã. É fácil imaginar a raiva de Congre e sua gangue. Tal foi a situação que Vasques percebeu ao se levantar às primeiras luzes da madrugada. E aqui está o espetáculo que apareceu diante de seus olhos. A 300 passos de distância estava o navio naufragado, pesando cerca de 500 toneladas. Do seu mastro restavam apenas 3 troncos, partidos na base, quer porque o capitão foi obrigado a fazê-lo, quer porque se desabaram na colisão. Não houve destroços na superfície do mar, mas sob a formidável força do vento, era bem possível que esses restos tivessem sido jogados no fundo da Baía de Elgor. Nesse caso, Congre já devia saber que o navio se perdera nos recifes do Cabo San Juan. Vasques teve, portanto, de tomar precauções e não avançou até ter a certeza de que a entrada da baía estava deserta. Em poucos minutos, ele chegou ao local da catástrofe. A maré estava baixa e ele conseguiu virar o barco, lendo na polpa Century Mobile. Tratava-se, portanto, de um veleiro americano, cujo porto de registro era aquela capital do estado do Alabama, no sul da União, no Golfo do México. O Century estava totalmente perdido. Não houve sobreviventes do naufrágio, e quanto ao navio, não sobrou nada dele, exceto um casco disforme, que se partiu em 2 na queda. As ondas espalharam a carga, caixas, fardos, barris espalhados pelo cabo na praia. O casco do Century estava seco e Vasques pôde examinar o interior. A devastação foi completa. As ondas destruíram tudo. Não havia alma vivente, nem oficiais, nem marinheiros. Vasques gritou em voz alta, sem receber resposta. Ele penetrou até o fundo da enseada, sem encontrar nenhum corpo. Ou foram arrastados por alguma tempestade, ou afogaram-se no momento em que o Century se chocou contra as rochas. Vasques voltou à praia, certificou-se novamente de que nem Congre nem ninguém da turma se dirigia ao local do naufrágio e depois, apesar da tempestade, subiu até a extremidade do Cabo San Juan. Quem sabe, disse Vasques consigo mesmo, se algum dos náufragos do Century estará aqui para ajudar. Suas investigações foram infrutíferas. Talvez, pensei, eu encontre alguma caixa de conservas que garanta minha subsistência por 2 ou 3 semanas. Logo encontrou um barril e uma caixa que o mar havia jogado para além dos recifes e que tinham seu conteúdo escrito na parte externa. A caixa continha um suprimento de biscoitos e o barril continha carne em conserva. Era comida garantida por pelo menos alguns meses. Vasques primeiro transportou a caixa para a caverna e depois rolou o barril até ela. Da ponta do cabo, ele olhou novamente para a baía. Ele não tinha dúvidas de que Congre já tinha conhecimento do naufrágio, e como Maury era prisioneiro da tempestade, a turma iria até a entrada da baía para aproveitar os restos da catástrofe. Vasques estava imerso nessas reflexões quando chegaram aos seus ouvidos gritos angustiados que eram como o chamado doloroso de uma voz sofredora. Ele logo se lançou na direção daquela voz. Ainda não tinha dado 50 passos quando notou um homem caído no pé de uma rocha. Vasques correu para ajudá-lo. O homem, que se encontrava em situação tão deplorável,
Tinha entre 30 e 35 anos e parecia vigoroso. Vestido com traje de marinheiro, deitado sobre o lado direito, os olhos fechados, ele respirava com dificuldade. Ele não parecia estar ferido, e nenhum vestígio de sangue manchou seu traje. Este homem, talvez o único sobrevivente do Century, não ouviu Vasquez aproximar-se. Porém, ao colocar a mão no peito, fez um esforço para se levantar, mas caiu de costas na areia. Mas seus olhos se abriram por um instante, e as palavras "socorro, socorro" vieram de seus lábios. Vasquez, ajoelhando-se perto dele, colocou-o cuidadosamente contra a rocha, repetindo: "Aqui estou, meu amigo, olha para mim, eu vou te salvar." Estender a mão foi a única coisa que o infeliz poderia fazer, e ele imediatamente perdeu a consciência. Era necessário, sem perder um minuto, prestar-lhe os cuidados que o seu estado de extrema debilidade exigia. "Ora, terá chegado a tempo", disse consigo mesmo o nobre Vasquez. Era preciso, antes de mais nada, sair dali, pois a qualquer momento a turma do Congre poderia chegar e transportar sem demora aquele homem para a caverna, onde estaria completamente seguro. Foi o que fez Vasquez, deslizando pelas rochas, com o corpo inanimado nas costas. Vasquez chegou à caverna, depois de um quarto de hora, e colocou sua carga sobre um cobertor, apoiando a cabeça em uma trouxa de roupas. O homem não havia acordado, embora estivesse respirando. Embora não tivesse ferimentos visíveis, não teria quebrado um braço ou uma perna na colisão com os recifes? Isso é o que Vasquez temia, que nesse caso não saberia o que fazer. Ele o apalpou por inteiro, examinando o conjunto de seus membros. Pareceu-lhe que todo o corpo estava intacto. Vasquez despejou água num copo, misturou-a com algumas gotas de conhaque e introduziu um pano entre os lábios do náufrago. Então ele esfregou os braços e o peito dele, depois substituiu as roupas encharcadas por outras que ele havia levado da caverna dos piratas. Ele não poderia fazer mais. Depois de alguns minutos, teve a satisfação de ver o náufrago voltar à vida. O homem conseguiu levantar-se a meio caminho e, olhando para Vasquez, que o segurava nos braços, perguntou com voz fraca: "Água, água." Vasquez entregou-lhe a xícara e perguntou: "Está se sentindo melhor?" "Sim, sim", respondeu o náufrago. E então, como se quisesse reunir suas lembranças, ainda vagas, disse: "Aqui, você? Onde estou?" E apertou fracamente a mão de seu salvador. Ele falou em inglês, língua que Vasquez também falava, e respondeu: "Você está em um lugar seguro. Encontrei-o na praia, depois do naufrágio do Century." O Century, sim. Eu me lembro. Como você se chama?" "Davis. John Davis." "O capitão do navio naufragado?" "Não, o segundo." "E os outros?" "Todos morreram", respondeu Vasquez. "Todos eles. Você é o único que escapou da catástrofe." "Todos?" "Todos." John Davis ficou apavorado ao saber que era o único sobrevivente do naufrágio. Ele entendeu que devia sua vida àquele estranho que cuidou dele com tanto carinho. "Obrigado, obrigado!" ele exclamou entusiasmado, enquanto uma lágrima grossa escorria por sua bochecha. Century, um veleiro de 3 mastros, pesando 550 toneladas, do porto de Mobile, havia deixado a costa americana 20 dias antes. Sua tripulação consistia no capitão Harry Stewart, o segundo John Davis e 12 homens, incluindo um grumete e um cozinheiro. Estava carregado com níquel e itens baratos para Melbourne, na Austrália.
A sua navegação foi excelente, até o 55º grau de latitude sul no Atlântico. Depois veio a violenta tempestade, que perturbava aqueles lugares desde o dia anterior. O Century foi surpreendido pela tempestade, e uma enorme onda varreu a ponte, levando embora 2 marinheiros, que não puderam ser salvos. A intenção do capitão Stewart era procurar abrigo atrás da Ilha dos Estados, no Estreito de Le Maire. À noite, a violência da tempestade redobrou. Naquele momento, o capitão acreditou estar a mais de 30 quilômetros de terra e não acreditou que houvesse perigo em subir até ver a luz do farol. Saindo então para o sul, não havia risco de se atrair nos recifes do Cabo San Juan e encontraria o estreito sem dificuldade. O Century continuou navegando com vento contrário e Harry Stewart não teve dúvidas de que dentro de 1 hora veria a luz do farol, já que seus flashes tinham um raio de 16 quilômetros. Mas o farol não brilhou naquela noite, e quando o capitão do Century se considerou a uma boa distância da ilha, ocorreu um terrível estrondo, e todos se sentiram atirados ao mar e envolvidos pela ressaca, sem conseguirem salvar-se. Apenas o segundo em comando, graças a Vasquez, conseguiu escapar da morte. Mas o que Davis não conseguia entender era em que costa o navio se perdera. Então ele perguntou a Vasquez: onde estamos? Na Ilha dos Estados. Na Ilha dos Estados? Exclamou John Davis, estupefato com a resposta. Sim, na Ilha dos Estados, respondeu Vasquez, na entrada da Baía de Elgor. Mas e o farol? Está off. John Davis, cujo rosto expressava a mais profunda surpresa, esperava que Vasquez se explicasse, quando de repente se levantou e ouviu com atenção. Ele pensou ter ouvido ruídos suspeitos e queria ter certeza de que a gangue estava por perto. Deslizando entre as rochas, ele olhou ao longo da costa até a ponta do Cabo San Juan. Tudo estava deserto. O furacão não havia diminuído. As ondas rebentaram com violência extraordinária e nuvens ameaçadoras continuaram a formar-se no horizonte. O barulho que Vasquez ouviu veio do deslocamento do Century. O casco despedaçado girou como um barril sem fundo e acabou se estilhaçando definitivamente contra o ângulo do penhasco. Vasquez voltou ao lado de John Davis. O segundo do Century recuperava as forças e quis descer a praia, apoiando-se no ombro do companheiro, que o segurou. Então Davis perguntou por que o farol não estava ligado. Vasquez informou dos acontecimentos criminosos ocorridos 7 semanas antes, na Baía de Elgor. Até então, desde o dia em que foi lançado o aviso de Santa Fé, o farol brilhava regularmente e alguns navios que passavam à vista da ilha faziam sinais que eram respondidos. Mas, no dia 26 de dezembro, uma escuna apareceu na entrada da baía. Do quarto de câmara, Vasquez viu as luzes de posição, pois já estava escuro, e observou toda a manobra. O capitão devia conhecer perfeitamente aqueles lugares, pois não demonstrou a menor hesitação. A escuna chegou perto do farol e ancorou. Foi então que Felipe e Moritz subiram a bordo para oferecer seus serviços ao capitão e, atacados covardemente, pereceram sem poder se defender. Seus desgraçados! Exclamou John Davis. Sim, meus infelizes companheiros, repetiu Vasquez, emocionado com lembranças tão dolorosas. E você, Vasquez? John Davis perguntou. Ouvi os gritos dos meus companheiros lá de cima do farol e entendi o que havia acontecido. Aquela escuna era um navio pirata
Sentiram falta de 3 faroleiros. Eles mataram apenas 2, mas não se preocuparam com o terceiro. Como você pôde escapar? Perguntou Davis. Desci rapidamente as escadas do farol e corri para o meu quarto, guardando alguns objetos e algumas provisões. E antes que a tripulação da escuna desembarcasse, corri para me refugiar nesta parte do litoral. Miseráveis, miseráveis, repetiu o segundo do Century. E eles são os donos do farol, ficam com ele desligado, os responsáveis pela perda do Century, pela morte do meu capitão e de todos a bordo. Sim, eles são os proprietários, disse Vasquez, com um sotaque de amargura. Ao surpreender uma conversa entre o patrão e outro bandido, pude conhecer seus projetos. John Davis soube então como esses criminosos, estabelecidos há anos na Ilha dos Estados, atraíram os navios para as rochas e assassinaram os sobreviventes dos naufrágios, trancando todos os lucros do seu saque numa caverna, até conseguirem apoderar-se de um navio. Quando começaram as obras de construção do farol, a gangue foi forçada a abandonar a Baía de Elgor e se refugiar no Cabo de São Bartolomeu, onde ninguém poderia suspeitar de sua presença. Terminadas as obras, regressaram à Bahia durante 1 mês e meio, mas desta vez na posse de uma escuna que acabava de encalhar no Cabo São Bartolomeu e cuja tripulação pereceu. E como é que esses criminosos ainda não zarparam? Davis perguntou. Por causa dos importantes reparos que tiveram que fazer na escuna, mas já estão completamente concluídos. Eu mesmo me certifiquei disso e a partida seria esta manhã para as ilhas do Pacífico, onde acreditam que é seguro continuar o seu comércio criminoso como piratas. Porém, a escuna não poderá sair da Bahia enquanto durar esta tempestade. Certamente, e dependendo da aparência do céu, é possível que o mau tempo dure 1 semana inteira. E enquanto eles estiverem presentes, o farol continuará apagado? Claro, Davis. Então outros navios correm o risco de sofrer o mesmo destino do Century. Assim é. E não se podiam fazer sinais na costa para os navios que se aproximam durante a noite? Era isso que eu queria fazer ontem à noite, para avisar ao Century. Tentei acender o fogo com pedaços de madeira e ervas secas, mas o vento soprou com tanta fúria que minha tentativa foi em vão. Pois bem, o que você não conseguiu, Vasquez, nós 2 conseguiremos, declarou o corajoso John Davis. Os restos do meu pobre navio e, infelizmente, de muitos outros, nos fornecerão combustível abundante. Se a saída da escuna atrasar e o farol permanecer apagado, quem sabe que naufrágios ainda ocorrerão. De qualquer forma, destacou Vasquez, Congre e seu bando não podem prolongar a permanência na Bahia e a escuna partirá assim que a tempestade diminuir e for possível fazer-se ao mar. E por quê? Davis perguntou. Porque não ignoram que o socorro do serviço do farol está para chegar. O navio, sim, nos primeiros dias de março, e é 18 de fevereiro. Então há um navio vindo? Sim, o aviso de Santa Fé deve vir de Buenos Aires no dia 10 de março e talvez antes. John Davis teve o mesmo pensamento que encheu o espírito de Vasquez. Pronto, exclamou ele, Deus conceda que assim seja, que esses desgraçados ainda estejam aqui quando Santa Fé lançar âncora na Baía de Elgor.